Meu nome é Johnny e hoje eu vou falar sobre o Banco Master. Pode parecer repetitivo, mas não é. Hoje eu vou falar não sobre o banco em si, mas a corrupção das pessoas, né? O envolvimento com todo o sistema político, o judiciário, todos os empresários políticos, os juízes, os ministros, toda essa corja de gente que prega uma justiça, que prega a limpeza, que prega a honra, mas na verdade opera por baixo dos panos, né? De forma suja, desonesta, né? E o pior de tudo, estão no poder. Se você pensa no Toffoli, você pensa no próprio Alexandre de Moraes, que está no topo do poder. Esses dois caras, só esses dois, né? Lógico que sabemos que temos outros ali, lógico, todos os ministros, mas esses dois caras, eles mandam mais no país do que todo o sistema do executivo. Os ministros do Lula, o Lula. E só esses dois caras mandam mais no país do que o Lula e todos os seus ministros. Suas pastas lá né? Então, assim, realmente, como cidadão, fica complicado a gente ver alguma saída para esse país no médio, no curto e médio prazo. Fica bem difícil de a gente entender como que vai corrigir um tamanho de sujeira desse, né? O quanto que esse povo... E olha, isso é só o que a gente sabe. É só o que a gente sabe porque o que eles deixam sair. Se colocar Petrolão, Lava Jato, isso vamos pegar 2000 para cá, né? 2002 para cá, quando o Lula entrou. Não que antes não tenha tido algumas corrupções, mas de 2002 para cá, olha, nenhuma casa abandonada tem tanto rato no porão quanto o Brasil. De 2002 para cá, o Brasil só andou para trás. A quantidade de coisa que o Brasil poderia ter melhorado, poderia ter criado, poderia ter crescido, poderia ter subido dentro do ranking de países, né, dos emergentes, o quanto que o Brasil poderia ter avançado. É complicado. O Brasil, pela potência de produção, por mais que nós temos as dificuldades, mas se não houvesse tanta falcatrua, eu tô falando só de 2002 para cá, tá? Se não tivesse tanta falcatrua, tanta roubalheira, tanta gente incorreta, tanta gente injusta no poder, nós poderíamos talvez estar ali próximo do quinto país de riqueza, em riqueza no mundo, sabe? Se fôssemos minimamente, de 2002 para cá, minimamente sérios. Isso eu falo muito da parte política, lógico, né? Mas eu não esqueço que o político é uma representação da sociedade, tá? Então eu me incluo também no meio de tudo isso aí, né? Não que eu tenha votado no Lula, não que eu tenha votado em Bolsonaro, né? Mas eu sou um cidadão do Brasil e como tudo tá ligado, a gente também tem lá nossas partes. Mas veja bem, não estou no poder de nada, né? No máximo que eu tenho poder aqui é na minha casa e olha lá, né? No máximo. Então, onde eu quero chegar com essa informação? O quanto que a gente está enrolado vivendo no Brasil? O quanto que a gente está atrasado vivendo no Brasil? Sabe? Isso, infelizmente, isso não tem como tirar o atraso. Esse atraso de 25 anos se perdeu. Esse atraso do Brasil, essa pedalada do Brasil para trás, não tem como tirar. Isso vai levar isso na nossa vida, né? Isso vai levar muitos e muitos e muitos anos, talvez muitas décadas, para tentar superar esse atraso ou essa estagnação, né? Se a gente pode pensar que, na verdade, lógico, ninguém morreu de fome, mas
o Brasil, né, não evoluiu, né, em tecnologia, em produção. A nossa produção ainda é muito ruim. Enquanto o americano produz 4 carros, a gente produz um, enquanto um alemão produz 6 carros. Eu estou falando aqui por cima, tá? Não estou pegando nenhum dado, é um exemplo. Enquanto um alemão produz 5, 6 carros, a gente produz um. Então, assim, a gente teve também algumas empresas que foram embora do Brasil, né, como a Ford. Então, assim, a gente vê quanto que... E isso fecha portas, né? Quando a Ford vai embora, fecha emprego. E isso atrasa a população, atrasa a própria economia, né? Então, assim, mostra o quanto que nesses últimos 25 anos aí, o governo só fez porcaria, cara. A gente precisa ter consciência de que... Porque no micro, né, na minha vida, na sua vida, isso não é tão perceptível. Mas quando a gente reflete um pouco, olha o todo, tenta olhar o todo, você vê o quanto que o Brasil está parado, o quanto que o Brasil está em dificuldades, né? Não que não tenha outros países também com problema, eu tô falando do nosso país, tá? Aqui, o abrir tem um monte, todo mundo tá meio ferrado por aí, como eu já falei muitas vezes aqui, que todo mundo tá endividado. Mas o compromisso é com o Brasil. Nasci aqui, nós somos brasileiros, estamos falando do Brasil. É muito triste olhar o Brasil dessa forma e ver o quanto de atraso. E depois ainda não tem uma perspectiva de melhora, porque veja bem, quem faz a economia rodar, né? Quem faz a economia rodar, diferente do que o Lula pensa, não é o governo. O Lula tem feito muito investimento numa tentativa de fazer a economia girar, mas não é o governo que faz a economia girar. Isso aí ele está totalmente errado. Isso aí é um atraso de no mínimo 70 anos, né? Lá de 1950, né? Que como o Fidel Castro lá em Cuba pensava que era ele que ia dominar o país e o país ia crescer. Olha o estado que está Cuba. Então, o Lula, infelizmente, ainda traz esse mindset, né? Essa coisa velha de que é o governo que faz a máquina girar. Não, o governo ele é um parasita do sistema. Então, por mais que ele tente, por mais que ele coloque dinheiro na economia, esse dinheiro ele está tirando de algum lugar. Então, assim, é soma zero, tá? Então, fala que o PIB cresceu. Quando o governo está gastando dinheiro e falando que o PIB está crescendo, ele está usando dinheiro da população. Então, é um exemplo que eu até já dei aqui no canal. É como se a mãe não trabalha e o pai trabalha. Então, o único que traz dinheiro para dentro de casa é o pai. Aí a mãe pega dinheiro do pai, dá para o filho comprar presente para o pai. Entende isso? De novo, o pai é o único que traz renda para dentro de casa. A mãe não. A mãe ela é dona de casa. Então, ela pega dinheiro do pai, dá para o filho comprar um presente para o pai. Então, o pai realmente ganhou algum presente? Não ganhou o presente. Só desviou o recurso dele mesmo para comprar algo que talvez ele não precise, né? E se precisa, talvez não seria necessariamente neste momento. Então é isso que o governo faz quando o governo investe em obras, quando o governo investe em infraestrutura, tá? Ele faz isso. Aí não assim, mas o governo não faz nada. Não, quando ele investe em infraestrutura, quando ele investe em obras, ele está usando o dinheiro nosso, tá? Para poder fazer isso. E quando ele faz isso, quando ele gasta em obras numa cidade XYZ lá, ele está deixando outra cidade de fazer. E essa cidade que está lá precária também está pagando algo que não vai gozar, que não vai usar. Tá? Então, fica aí uma ideia de que tudo no Brasil está atrasado. E essa coisa do Banco Master e essa explosão dessa pirâmide que eu já falei no vídeo da semana passada, né? Só vem trazendo mais sujeira, mais podridão do nosso sistema. Eu não sou um cara pessimista, eu não estou fazendo isso aqui para a gente ficar triste, mas para a gente abrir os olhos, entender de que como burlar, como sair dessa sujeira, como tirar o Estado de dentro da sua casa, como tirar essa sujeira de perto de você. A gente não consegue eliminar esses caras, a gente não vai eliminar. A gente sabe disso, ninguém aqui é criança para saber que vai eliminar. E isso não vai acabar por muito tempo, até porque o nível de podridão é extremamente grande. Deveríamos derrubar a casa toda, entrar com a máquina, arrancar toda essa sujeira e construir uma casa nova.
Só que, olhando do ponto de vista de um país, não é fácil, isso aí não é simples, isso aí leva, como eu falei, leva décadas, tá? Fica aí um vídeo rápido, um vídeo sempre reflexivo, para que mostrar o quanto que nós estamos encharcados, nós estamos afundados em falcatruas, em corrupção, tá? Então, e esse ano é um ano de eleição. Pense bem quando você for perder o seu tempo de ir votar. Pense bem, você pode votar, mas pense bem se vale a pena ir votar, e se for votar, pense bem em quem vai apertar lá, tá? Independente se você é de direita, esquerda, não quero saber disso. Mas pense bem, tenha realmente consciência do que vai fazer. Se tiver em dúvida, é melhor não ir, tá? Porque o que acontece no Brasil é o seguinte, como nós somos obrigados a votar por medo, porque, veja bem, se você não vai votar, que é o meu caso, eu não vou votar. Eu nunca voto. Já faz anos que eu não passo nem na frente da escola no dia de votação. Até por causa da muvuca. Eu não voto. Porque eu não acredito no sistema de eleição aqui no Brasil. Mesmo Bolsonaro, mesmo muito menos Lula, eu não acredito. Tá? Eu não acredito. Então, mas nós somos obrigados. Eu estou, né, em dívida com o sistema por não ir. Então, como nós somos obrigados e é colocado como um direito, e nós devíamos ter o direito de não votar, tá? Isso também é um direito. O direito de não levantar a bunda da cadeira para ir votar para corrupto, tá? Ou gente que só vai fazer cagada lá. Então, essa questão do medo que coloca-se nas pessoas, não, que nós temos que votar, é nosso direito, e muitas pessoas inocentes têm medo de multa, que não sei o quê, que não consigo fazer tal coisa se eu não votar, então a pessoa vai lá. E quando chega lá, esquece de quem é, aperta qualquer número lá, pega um santinho na rua, não sabe do que está fazendo, aperta lá, né? Então, era melhor que fosse lá e apertasse 00 e confirmasse, do que votar em qualquer número que seja, tá? Então, pense bem esse ano, porque nós precisamos crescer, nós precisamos olhar o nosso país de uma forma adulta e ver que muito do que a gente acha que está funcionando, que é maravilhoso, é uma mentira, tá? Então fica aí, é um vídeo rápido, gostou, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, tudo vale a pena, beleza? Até a semana que vem, valeu!